O Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e indagou-lhe: Amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, que te pareces? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E ele lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes afirmou: Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu:
Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, Ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com os ensinos de Jesus. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho, e um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou: qual é a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que eles afirmaram: é filho de Davi. Contestou-lhes Jesus: então como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta.